Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos, como no capítulo anterior, nas instruções dos Espíritos do terceiro capítulo, que tem por título Há muitas moradas na casa do meu Pai. E hoje nós vamos conhecer o texto Mundos de Expiações e Provas. Então, sem demora, vamos lá. Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis em que habitais. A superioridade da inteligência, em grande número dos seus habitantes, indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus num mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Então começamos a entender o que é o mundo que a gente vive aqui, né? De provas e expiações. E a gente vai entender para que serve, né, este mundo, exatamente o que é, e por que a gente está aqui, né? Então, assim, são espíritos, nós, né, que tem qualidades, né, que tem, não é primitivo, mas também temos muitos vícios que a gente tem que ir depurando com o tempo. Por isso, provas e expiações. Vamos continuar. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com os espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semicivilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares. Algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra, já viveram noutros mundos, donde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se haverem constituído, em tais mundos, causa de perturbação para os bons. Tiveram de ser degradados, por algum tempo, para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. É que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. Ok, vamos fazer algumas contextualizações e atualizações, né? Primeiro, você sabe qual a diferença de prova e expiação? Prova é como a gente conhece prova de escola, né? A gente tem desafios aí que servem para o nosso aprendizado. Por que servem as provas no colégio, na escola, na faculdade? É para testar o nosso conhecimento, para a gente estudar aquilo que talvez a gente não tenha prestado muita atenção na aula e para ser colocado aí à prova, né? Então, assim, são as dificuldades da vida que vão nos testando e também nos ensinando coisas que devemos aprender e assim, passo a passo, a gente caminha na nossa evolução moral. Já a expiação é meio que um pagamento, é uma consequência de uma vida anterior, tá? Então, assim, a expiação, geralmente a gente vem com ela já escolhida, né? E vamos cumprir, a gente passa a vida expiando alguma coisa. Agora, muita atenção, porque no movimento espírita tem uma bobajaiada de que, olha,
Ah, você é isso, então é porque você fez aquilo na outra vida. Ah, você está passando isso, é porque você fez aquilo na outra vida. Para com isso, hein, gente? Pelo amor de Deus, essa mania de simplificação daquilo que não deve ser simplificado é um absurdo. Você tem todas as possibilidades possíveis, né? O espiritismo não é determinista, portanto, não é essa história. Olha, eu vinguei, é porque eu abusei de mulher na outra vida. Isso é de um tamanho, de uma ignorância, de uma imbecilidade que dá dó. Primeiro que isso não está escrito em lugar nenhum nas obras fundamentais, isso é preconceito que as pessoas transferem e fingem, né, que é um ensinamento da doutrina espírita. Não, isso é homofobia, isso é preconceito puro, como outras coisas também. Por exemplo, neste texto aqui, e vamos entender aí o contexto da coisa, está falando de povos selvagens, raças. Primeiro, não existe mais essa denominação de raça, né? Todos somos da raça humana, não tem mais essa história. A gente pode ter etnia, mas não raça. Outra coisa, e daí que deriva a palavra racismo, né? Outra coisa é que se a gente olhar com os olhos de hoje, nós vamos falar, nossa senhora, isso aqui tem racismo. Isso daqui está falando de povos e que estão em evolução, né? Raças aqui chamadas selvagens são formados de espíritos que saíram apenas da infância, em curso de educação. O que é raça selvagem? Depois vem raça semi-civilizada e aí depois a civilizada. Vamos entender aí o contexto que se fala. Primeiro, que o Espiritismo foi todo escrito e transcrito de acordo com os conhecimentos da época, ok? Aí você vai falar, mas como assim? Os espíritos não são superiores? Eu estou falando isso porque a gente teve essa discussão na nossa casa espírita, no GEOL, essa semana, no grupo de Zap Zap que a gente tem. Mas não é espírito superior? Então por que o espírito superior não vem falar uma verdade? Ele vem falar uma coisa que depois vai ser desmentida? Então, te contar uma coisa, né? Imagina, a gente vê, por exemplo, as nossas leis de hoje são diferentes das leis de 10 anos atrás. São o tempo todo atualizadas. Imagine de 170 anos atrás, quando a ciência estava infinitamente menos evoluída do que hoje, né? Pense o tanto de tempo e o tanto que se descobriu sobre isso, mas não só, também o conhecimento humano, né? Como é que avançou, e especialmente, por exemplo, as leis têm que correr atrás do prejuízo. Por quê? O que há 20 anos atrás era completamente normal e aceitável, hoje não é mais. Inclusive, hoje é crime, né? Como, por exemplo, o racismo, como, por exemplo, a homofobia, misoginismo, né? Você não lembra daquele ditado? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Então, hoje tem até avisos nos elevadores, pelo menos aqui do estado de São Paulo, que é lei obrigatória, que se você ficar sabendo de alguma coisa, você tem que denunciar, porque senão você é conivente com uma violência que uma mulher está sofrendo, por exemplo, num casamento. Então, assim, as coisas vão mudando. Agora, nós estamos falando de algo que era comum há 20 anos atrás. Há 180, 170 anos atrás, a visão que se tinha de raça era essa, né? Da ciência, antropologia e tudo mais, era essa, que tinham as raças selvagens e tinham as raças civilizadas, né? O que eles estavam falando? Eles estavam falando de povos que eles nem conheciam, né? Especialmente os indígenas, né? Os povos originários, que, lembre-se, se você tiver o DNA que nem eu, DNA é data de nascimento antiga, a gente aprendeu na escola que era o dia do índio. Essa denominação nem se usa mais. Se fala indígena, povos indígenas e tudo mais. Então, assim, estas instruções que os espíritos deram eram baseadas no conhecimento que existia naquela época. Portanto, não precisamos nos sentir ofendidos, não precisamos concordar com isso, porque o próprio Kardec disse assim, quando a ciência fala uma coisa
e o Espiritismo fala outra, deixa o Espiritismo e vai com a ciência. O que a gente está fazendo é contextualizando, mas mesmo assim, o conhecimento que a doutrina espírita traz, humano, é infinitamente superior. É que vem essas coisas de datas, né? E eu não estou passando pano não, tá? Eu estou chamando a sua atenção que você vai se deparar com algumas coisas assim que os espíritos daquela época falavam, de raças, né? Como é que chama? Eu subi aqui o negócio, gente. De selvagens. O que eram selvagens? Eram que não eram colonizados pela Europa, por exemplo, né? Então, obviamente, hoje em dia existem ainda alguns povos indígenas que não têm contato com a civilização e nem por isso a gente chama eles de selvagens, tá? Mas eles têm uma compreensão de mundo bem diferente da nossa e agora, como a gente está conectado, a gente tem uma compreensão de mundo maior porque a gente compreende a realidade de muitos povos. Então, entenda, tudo isso que eu estou falando é para entender que essa psicografia de Santo Agostinho, né, estava falando a linguagem que aquela época era entendida. Aí volta, né, volta a nossa discussão, né, do Geol, dizendo assim, uai, mas se é espírito superior, por que não fala a verdade? Então, o que é a verdade? A gente tem embates absurdos hoje em dia, porque cada um se acha dono dessa tal verdade. Mas o que a gente tem que entender é que a verdade é relativa ao tempo que vivemos. O que é verdade hoje pode ser que amanhã seja desmentida. Inclusive a ciência funciona exatamente desta maneira, né? As coisas são comprovadas até vir algum outro cientista com uma tese refutando a tese que a gente aceita hoje. Isso está mudando o tempo todo. Neste ano de 2023 que eu estou gravando, nós tivemos a descoberta de seres humanos, não sei se Homo sapiens, enfim, eu faço uma confusão danada porque tem um monte de tipo de homo, né? Mas que se existem a raça humana, raça humana, tá? Não estamos falando de etnia. Existe muito antes do que a gente achou. Por quê? Se descobriram outros fósseis que trouxeram essa conclusão, desmentindo as últimas pesquisas que foram feitas. Portanto, a ciência trabalha nessa evolução e o Espiritismo, como também é uma ciência só que de observação, também está datado. E a gente tem que tomar cuidado para não levar tudo ao pé da letra, tá? Para a gente enxergar isso e não achar que isso é racismo, é preconceito, etc, etc, tá? Isso não é passar pano, é uma compreensão da história de que foi escrito. Senão a gente vira fundamentalista religioso que olha para os escritos, né? As obras fundamentais da doutrina espírita como se fosse a Bíblia. Olha, isso aqui é a palavra de Deus. Não é. Tá claro isso? Não é. É a fé raciocinada. Primeiro vem o raciocínio, depois vem a fé. Portanto, a gente não pode se enganar e fazer que nem os cristãos ou alguns religiosos olham o que está escrito na Bíblia há 3.000 anos atrás e quer botar hoje em dia aquela aplicação da Bíblia de 3.000 anos atrás, né? Menos, não precisamos disso. Mas vamos finalizar o texto de hoje, vamos lá. A Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos, como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Então, psicografia assinada por Santo Agostinho, em Paris, de 1862. Entendeu o contexto que eu queria passar para você? A gente estuda junto, realmente isso eu não tinha olhado antes, mas que a gente tem que ficar sempre atento, porque vira e mexe nós vamos encontrar textos assim, que são datados, que hoje não são mais aceitáveis,
mas é a história, né? Como se a gente quisesse cancelar, né? E aí tem um movimento que cancela mesmo. Monteiro Lobato escreveu um monte de histórias que na época era um lugar comum, horrível, mas um lugar comum, e que hoje é enquadrado dentro da lei de racismo, por exemplo, né? Obviamente. O que a gente faz? Contextualiza, entende como é que funciona, ou no máximo não recomenda mais a obra. Não querer distorcer a obra e colocar as suas palavras do jeito que você bem entende. Aí fica uma Bíblia. Aí vira uma Bíblia que cada um botou o seu entendimento, mudou a tradução, fez o diabo a quatro, e a gente tá nesse carnaval de fundamentalista que cata cada um a sua Bíblia, que diz, cada Bíblia diz uma coisa, porque cada um pode editar o livro, e no fim ninguém se entende mais. Ok? Beleza? No próximo episódio nós vamos ter mais um texto, na verdade tem mais 2 textos sobre mundos. No próximo, mundos regeneradores, que a gente estudou neste capítulo. Eu te espero como sempre, obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau!